E aí, soldado, tudo bom com você, meu irmão? Já sentei na cadeira que hoje o assunto eu quero ter com você vai ser muito legal, bora aí. Soldado, para começar esse vídeo, eu já quero te fazer uma pergunta, a pergunta das perguntas. Como é que foi o seu ano, cara? Porque, cara, eu não sei você, mas o meu ano eu acho que não foi tão produtivo como poderia ter sido. Como eu poderia ter feito as coisas diferentes, como eu poderia ter sido um cara melhor, como eu poderia ter melhorado mais. Mas enfim, o ano já passou, o ano está acabando, último dia do ano hoje, e não tem como a gente mudar o que já foi, né? O passado é história. Tem como a gente fazer o quê? Mudar o futuro, que é o que? Agindo no presente, certo? Mas o que eu quero te levar à reflexão é o seguinte: como foi o seu 2025? Você realmente cumpriu as metas que você determinou no final de 2024? Você alcançou seus sonhos? Você melhorou? Porque, cara, a gente não pode ficar jogando os anos fora. A gente não pode só ficar vivendo os anos como se a gente tivesse infinitos outros. Cara, nossa vida é limitada. O que dá graça à vida, o que dá sentido à vida, é o que ela acaba, cara. Por quê? Se o momento tem final, é aquilo que dá valor ao momento. É saber que acaba, que torna o momento valioso. É aquilo que dá valor ao momento, como eu disse, cara. Então, cara, hoje o vídeo eu quero te dizer que 2026 está aí, tá batendo na porta já. E, cara, não joga mais um ano fora. Não dá pra mudar o passado, isso aí já foi, não tem o que a gente fazer. Mas a gente pode tornar o 2026 melhorando da nossa vida, que é o que eu quero fazer. Cara, tira um tempinho, pega uma folha de papel e escreve os sonhos e metas que você tem para 2026. E olha esse papel de novo apenas no último dia de 2026. Lá você vai saber se você realmente cumpriu o que você queria ou se você apenas desperdiçou, entre aspas, mais um ano de sua vida. Cara, eu vou ver o meu papel agorinha, eu ainda não vi, e eu realmente acho que eu vou ter marcado bastante coisa, porque realmente, esse ano eu pude mudar muito aqui, muito fisicamente, estou mais forte. Pude melhorar como pessoa, pude ser um cara melhorzinho, pude melhorar em algumas áreas da minha vida, mas existem outras que eu deixei muito a desejar. E, cara, eu não quero repetir os mesmos erros para 2026. Eu quero que seja um ano novo, um ano original, sem ser a mesma mesmice, se eu posso dizer assim. Sem ficar procrastinando, sem ficar errando muitas coisas. Eu quero ter um ano certinho, eu quero consertar tudo que eu errei. Mas, cara, o principal ponto aqui que eu quero levar para você também é vamos tornar 2026 um ano que a gente vai ficar mais próximos de Jesus Cristo e do nosso propósito. Porque, cara, Jesus nos chama para viver junto com Ele. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Uma vida inteira nunca que seria o suficiente para a gente conhecer Jesus. Nunca. É que nem eu falei esses dias para trás. O que a gente vai ficar fazendo na eternidade no céu? A gente vai estar conhecendo Jesus Cristo. Porque Ele é um Deus infinito e eterno. Logo, a gente precisa de uma eternidade, uma infinidade de tempo para conhecer o cara. Então, uma vida nunca vai ser capaz de fazer a gente conhecer ele, muito menos um ano. Mas, lógico que a gente tem que manter todos os dias da nossa vida ao lado do Senhor. A gente não pode viver os dias longe dele, pelo contrário, a gente tem que viver muito próximo dele do que jamais estivemos. Então, cara, não desperdiça mais um ano de sua vida, não faça escolhas erradas, sempre pense antes de fazer, para que você não se arrependa depois. Soldado, chega o ano de realmente você pegar os projetos que estão no papel ou aqui dentro da sua cabeça e colocar para jogo. Soldado, faz o que tiver que ser feito, seja feliz. Obviamente, felicidade é só no Senhor que se encontra. Soldado, seja feliz em Jesus Cristo e principalmente se arrisca. Cara, para de ficar com medo, para de ficar com vergonha de arriscar. Não fica pensando e se der errado. Pensa, e se der certo? Cara, se deu errado, glória a Deus também, cara. Não era pra ter dado certo. E, cara, derrota nem sempre é uma perdição eterna. É um aprendizado. Isso que eu aprendi esse ano, cara. Derrota é um aprendizado. Cara, quando você perde alguma coisa, você tem dois caminhos pra seguir. Ou você escolhe o caminho que você vai apenas se deteriorar na sua derrota, que você vai se perder mais ainda, ou se você vai melhorar muito mais. Cara, em 2024 eu tive um baque no meu coração, que foi o meu primeiro término de relacionamento. E eu tive dois caminhos. Ou eu ia ficar um cara muito pior do que eu já tava, ou eu ia buscar melhorar. Eu busquei melhorar e não me arrependo disso até hoje. Eu me aproximei muito mais de Deus, eu melhorei na academia, eu consegui melhorar aqui, ó, que é um tesouro muito valioso isso aqui. Eu consegui melhorar em muita coisa. Então, cara, qualquer coisa que acontece na sua vida, você tem esses dois caminhos. Escolha o caminho melhor, cara. Não fica achando que uma derrota vai te fazer perder pra sempre, não. Cara, existem derrotas para fazer com que a gente alcance a vitória. Cara, as quedas, elas nos ajudam às vezes,
Não é porque a gente cai uma vez que a gente vai ficar caindo eternamente, cara. Se a gente tá no caminho e a gente vê o buraco no chão e cai nele, tudo bem, a gente sai do buraco e percorre o caminho de novo. E a gente vai saber onde o buraco tava e não vai cair nele, cara. A não ser que a gente seja besta e caia lá de novo por querer, porque a gente já sabe do buraco ali. Então, cara, vai e se arrisca, cara. Se arrisca a fazer novos amigos cristãos. Se arrisca a ser mais você mesmo em Cristo Jesus, cara. Não fique escondendo a fé interior que tem em você, não. Não fique escondendo o cristão que você é só pra agradar outras pessoas. Cara, não busca agradar pessoas, não. Busca agradar aquele lá, ó. Aquele que tá lá no céu, cara. Busca agradar a Deus. Tudo que a gente vai fazer nessa vida não vai chegar nem um pouco perto de fazer a gente merecer estar no céu com Deus. Porque foi um presente a salvação. Mas, cara, a gente tem que fazer o bem porque a gente foi salvo, não porque a gente quer ser salvo. Entendeu? Então, cara, procure fazer o bem nesse ano de 2026. Não fica desperdiçando mais um ano, não. Se você ficar falando, ano que vem eu faço, ano que vem eu faço, ano que vem eu faço, cara, você só vai estar dando desculpa esfarrapada pra depois de um tempo você começar e aí você nunca vai começar. Você vai ficar procrastinando. Você vai ficar jogando pra frente, jogando pra frente, jogando pra frente, perdendo a coragem de fazer o que devia ser feito, e aí você vai acabar nunca fazendo. E depois, cara, você vai chegar no final da sua vida e vai olhar pra trás e vai se arrepender por não ter feito o que poderia ter feito anos atrás. Cara, acho que um dos maiores arrependimentos que o ser humano pode ter é chegar na velhice e ver que você não foi o que poderia ter sido. E aí você vai ficar com aquilo aqui, ó, pesando na sua consciência. Você vai ficar vendo que você poderia ter sido um cara melhor, mas você não foi por medo, por preguiça, por falta de vontade. Não sei, cara. Então, cara, vamos desafiar nós mesmos nesse ano. Porque eu acho que um dos piores inimigos que a gente tem é esse que tá aqui dentro. Somos nós mesmos, juntamente com a nossa carne. É o medo de fracassar. Mas, cara, se a gente nunca vencer o medo, a gente nunca vai conseguir ser alguém na vida. Então, cara, é isso, sobre vencer o medo pra gente poder fazer coisas que a gente queria ter feito. Cara, que nem Harry Potter. Quando o Dumbledore tá andando numa rua, ele vai acendendo os postes de luz que estão perto dele. E aí, quando ele chega no final, ele olha pra trás e vê toda a luz que ele deixou no caminho. É isso que a gente tem que fazer esse ano e na nossa vida. Percorrendo 2026, colocando luz onde a gente estiver, colocando nossos projetos a fogo, cara, indo no caminho, fazendo tudo que a gente quer pra gente poder fazer o bem acima de tudo pra agradar ao Senhor. E quando a gente chegar no final de 2026 e a gente olhar pra trás, a gente vai ter visto todo o progresso e história que a gente fez nesse ano, cara. Ou você quer olhar pra trás e ver que você não fez nada? Não se decepciona, não. Não se ilude, não, cara. Faz realmente esse ano ser o melhor ano da sua vida. Ah, mas eu tive outro melhor ano da minha vida, cara. Não importa. Viva esse ano como o melhor ano da sua vida. Você consegue, eu sei disso. Porque você tem Jesus ao seu lado. Você tem força de vontade. Você só não pode ser parado pelo medo. Se você for parado pelo medo, aí acabou. E, cara, essa mensagem aqui tá sendo, ó, um tapa na minha cara também. Porque eu também preciso vencer o medo. Eu preciso vencer o medo, eu preciso arriscar mais. Porque se eu não arriscar, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu quero. E aí eu não vou fazer as coisas que eu queria fazer. Então, cara, eu preciso muito vencer o medo, assim como eu tô falando pra você vencer seu medo. E vamos tornar esse ano o melhor ano da nossa vida. Vai que longe de acontecer o que eu tô falando aqui, soldado. Mas vai que ano que vem a gente não tá vivo. Vamos fazer acontecer então esse ano. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Quem sabe é só Deus. A gente não sabe quando a gente vai embora dessa vida. Então vamos aproveitar tudo que Jesus tem pra gente aproveitar nessa vida. Vamos ser felizes em Cristo. Vamos fazer acontecer. E vamos tornar 2026 o melhor ano da nossa vida. Porque o que adianta a gente ficar desperdiçando os anos e aí chegar lá na frente, a gente não vai ter mais as mesmas oportunidades que a gente tem no agora para fazer aquilo que a gente quer fazer acontecer. Cara, tem 3 coisas que nunca voltam nessa vida. Uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Cara, se você lança uma flecha, você não consegue voltar ela. Se você fala uma coisa, você não consegue voltar aquilo que você falou. Você não consegue bater na madeirinha lá, né? E se você perde uma oportunidade, dificilmente ela vai voltar pra você. E se ela voltar, com certeza não vai ser do mesmo jeito. Então, soldado, se uma oportunidade aparece, se uma porta se abriu na sua vida, vai. Cara, só vai, arrisca. E se der certo, cara, se der certo, você vai ficar muito feliz porque realmente você fez acontecer. Cara, se você chegar na serva de Cristo e falar que você ama ela e ela te amar de volta, você vai ver que você não perdeu a oportunidade. Você vai ver que você não fracassou. E aí, ó, você vai pensar o quê? Que você não teve medo para realmente se abrir seu coração para uma garota e ela juntar com você para vocês dois crescerem em Cristo. Você não pode ficar perdendo seu tempo esperando a hora certa. Cara, a hora certa é quando você decide fazer. Então faz a hora certa ser agora, não tem esse trem de a hora certa vai ser daqui a 4,2 anos. Não tem isso, cara.
A hora certa é a hora que você decide agir. E quanto antes, melhor. Então, cara, eu tô martelando muito nessa tecla, mas não desperdiça seu ano, cara. Por favor, vamos fazer essa força. É melhor a gente sofrer no progresso agora ou sofrer no futuro vendo que a gente não fez merda nenhuma lá no passado. Cara, desculpa a palavra, mas eu tive que falar. Então, cara, vamos fazer acontecer, vamos tornar 2026 o melhor ano da nossa vida em Cristo Jesus e principalmente seguir Ele acima de tudo nesse ano e na nossa vida, cara. Vamos fazer um ano ser melhor que o outro assim, ó. Vamos fazer 2026 ser o melhor ano da nossa vida, quando chegar 2027 seja o melhor ano da nossa vida e assim vai, cara. Nossa, até gaguejei demais. Cara, vamos fazer cada ano que vai chegar ser o melhor ano da nossa vida. Pra mim vai ser muito difícil, porque eu vou estar na terceira série do ensino médio, mas nada vai me parar, porque eu quero fazer muita coisa acontecer. E obviamente eu não vou falar meus projetos aqui, porque cada um tem o seu. Mas, cara, o que eu quero dizer, soldado, vamos fazer acontecer. Não vamos perder mais um ano da nossa vida, não. Não vamos perder pro medo. Vamos arriscar. E se der certo, fica pensando nisso. E se der certo, não fica pensando no e se der errado. Pensa que Jesus tem um plano para você. Ele te deu esse ano de vida, ele confiou em você. Ele quer que você viva mais um ano. Aproveita esse tempo que Deus tem para você. Uma moeda extremamente valiosa nessa vida é o tempo. Cara, o tempo não volta. Se você perdeu o tempo, sinto muito, mas a gente perdeu o tempo. Mas, cara, se a gente sabe aproveitar os momentos, a gente tem uma coisa extremamente valiosa. Cara, eu acho que a maior riqueza que existe é você ter tempo. E, cara, Deus nos deu um ano a mais para viver. Então vamos viver esse ano aproveitando cada momento como se fosse único, porque realmente é único. Vamos viver cada momento em sua excelência máxima, aproveitando cada coisa e tornando eles história, cara. É bom demais fazer esse vídeo, cara. Eu quero fazer mais vídeos desses, assim, falando de aproveitar mais, porque, cara, é um ano que a gente vai ter pra viver. É um ano mais que a gente vai ter pra fazer as nossas coisas acontecerem. Não vamos perder essa oportunidade, não, cara. Vamos fazer acontecer, não vamos deixar pro ano que vem, não. Se a gente tem tempo pra fazer agora, vamos fazer agora. Se a gente tem a chance pra fazer agora, vamos fazer agora. Não vamos deixar pra depois, não. Vai que o depois não chega, né? Cara, viva esse ano em Cristo Jesus e seja feliz nele. Se arrisque, faça dar certo. Cara, você tem o poder de fazer dar certo. Quem mais tem? Jesus te capacitou. Jesus não escolhe os capacitados para suas missões. Ele capacita os escolhidos. E ele te capacitou, ele te deu tempo. Seja um soldado dele e aproveite esse ano, cara. Aproveite da melhor maneira possível. Viva para Jesus e seja feliz ao máximo, cara, ao extremo, porque esse ano não volta. E faça esse ano ser o melhor ano da sua vida. Chega no final do ano, olha para trás e vê tudo que você construiu de bom. Vê tudo que você venceu, vê tudo que você conquistou, cara. Vê que você venceu o medo, a vergonha, a pornografia, os maus hábitos. Vê que você venceu tudo, cara. Não sei quais são seus planos, não sei quais são seus sonhos, nem quais são seus projetos. Mas, cara, o que eu tenho fé é que você tem capacidade para fazer a coisa acontecer. Cara, você só precisa vencer você aqui. Então, cara, vamos começar nessa. Vamos fazer esse ano ser o melhor ano da nossa vida. Ai, cara, só bora, cara, porque Senhor Jesus tá no controle de tudo e Ele permitiu a gente viver mais um ano da nossa vida pra Ele, soldado. Então, cara, esse foi o vídeo, foi realmente um papo que eu queria ter com você sobre fazer as coisas acontecerem e vamos realmente viver pra tornar 2026 o melhor ano de toda a nossa vida. E aí, quando o 27 chegar, a gente torna 27 o melhor ano e assim sucessivamente pelos séculos dos séculos. E, cara, faça uma oração para Jesus Cristo te dar sabedoria para que você tenha um 2026 excelente, fechou? Então, soldado, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que 2026 nos aguarda para grandes coisas. Então, soldado, até 2026, esse foi o último vídeo do ano. Então, cara, falando pela última vez em 2025, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida e que será esse 2026 incrível, né não? Então, cara, vai lá, faz acontecer, confia em você, assim como eu confio em mim e assim como eu sei que Cristo Jesus está com todos nós. Então, cara, bora pra cima e é nóis, cara. Um 2026 abençoado e até 2026, soldado!